volta com o nosso programa Você na TV. Agora a gente está aqui no nosso quarto bloco e a gente vai vir agora aqui com uma participação muito especial hoje no nosso quadro Fica a Dica. Hoje a gente vai conversar com a doutora Marina Rezende, que é uma pessoa muito simpática e vai trazer umas dicas bem bacanas pra gente, né? Na área aí da nutrição, para você manter uma dieta saudável, né? No frio aí que as pessoas tendem a engordar, ou seja, para você ficar bem informado e bem antenado. Marina, é um prazer receber você aqui no nosso quadro, no Fica a Dica. E eu queria que você trouxesse pra gente aí umas dicas, né? Que a gente sabe que a gente está no inverno, que nessa época as pessoas tendem a aumentar a alimentação, a exagerar um pouquinho. Eu queria que você explicasse por que que isso acontece, né? Que as pessoas realmente costumam dobrar a alimentação, comer em excesso. Realmente essa época do frio, o próprio organismo mesmo, ele requer um pouco mais de caloria. Então já é do próprio organismo pedir mais alimentos. Aí a gente tem que verificar a qualidade desses alimentos e a quantidade. Já aumenta muito a quantidade. E a qualidade também, normalmente, cai bastante. Então a pessoa tem que tomar cuidado na quantidade, sempre fracionar bem as refeições, comer várias vezes ao dia e dar preferência para aqueles alimentos que têm um valor nutritivo melhor, né? Vai ser mais saudável para o nosso organismo. A gente também percebe que na época do frio todo mundo fica um pouco assim, restrito à questão de academia, fazer uma caminhada, a pessoa fica mais preguiçosa. Como que a gente também pode olhar essa questão da atividade física nessa época também, que também é um fator prejudicial, né, para a pessoa estar engordando? Ah, não, com certeza. Essa época do frio contribui muito para o aumento de peso. A pessoa, ela diminui muito a atividade física, tá? O próprio organismo não quer, trabalha menos e automaticamente vai comer mais. Então aí a pessoa ela tem que reeducar a alimentação, pelo menos assim, se a pessoa faz atividade física todos os dias, no mínimo então 3 vezes na semana. Se ela não está com disposição para fazer uma corrida ou andar de bicicleta, que ela faça pelo menos uma caminhada. E está bem orientada em relação à alimentação. Antes da atividade física ela tem que se alimentar, depois da atividade física ela também tem que comer alguma coisa, só que aí não precisa ser coisa muito calórica. Pode ser aquelas coisas mais saudáveis, uma fruta, entendeu? Alguma coisa mais leve, uma salada, alguma coisa bem mais leve. Então tem que ficar bem esperto para não engordar nesse período aí, né? Ficar atento mesmo na alimentação. Marina, nessa época também a gente vê que as pessoas que têm algum problema de saúde, né? Isso também é muito prejudicial. As pessoas diabéticas, hipertensas. Como também que tem que ser essa questão da alimentação para essas pessoas que já têm um problema, né? E tem que ter um cuidado redobrado com a alimentação? O diabético é o público assim que tem mais problemas nessa época. Porque a própria insulina, o próprio tratamento, o paciente diabético que faz uso de insulina, a própria insulina ela já aumenta o apetite. Então ela dá muita fome. Aí a pessoa vai comer, aí normalmente come carboidrato. O que é carboidrato? São as massas, o macarrão, o arroz, o pão. Então esses alimentos aumentam muito a glicemia do diabético. Então o problema do diabético aí, ele tem que ficar muito controlado. A pessoa que tem problema de colesterol tem que tomar muito cuidado, porque as refeições, na preparação, utiliza-se mais óleo do que o habitual. Então, por exemplo, se a pessoa vai tomar um caldo, assim, tirar aquele torresminho, diminuir a quantidade de gordura saturada, gordura de porco, né? Isso aí afeta muito quem tem problema de colesterol. O diabético, se for tomar um caldinho, deixa ele mais diluído. Se for um caldo de mandioca, por exemplo, às vezes a pessoa quer aquele caldo bem concentrado, né? Aí coloca só muita quantidade de mandioca ali. Não, então pode diluir mais, coloca um pouco mais de água, coloca mais quantidade de carne, no caso o frango, sem a pele, porque aí consegue ter uma refeição gostosa, sem dar tanto problema na consequência na saúde dele. E o paciente diabético, nessa época, ele já vai diminuir a atividade física dele. Então, o normal é a glicemia aumentar um pouco. E aí, comendo mais, aí tem que tomar cuidado. Então, cuidado para os diabéticos, então tem que ter um cuidado redobrado mesmo com a alimentação nessa época, né? Com certeza. E também o aumento de peso dificulta o tratamento do diabético, da pessoa que tem problema de pressão alta. Porque nessa época também o que acontece? As preparações, as pessoas gostam de usar mais tempero, que eles falam que é para dar mais sabor. Então, em vez de usar as ervas, que é o melhor, utilizar orégano, cheiro verde, coentro, salsa, cebolinha, cebola, alho. Tudo isso ajuda muito no tratamento da pressão alta. Aí as pessoas, em vez de fazer isso, às vezes colocam muito sal, entendeu? Então aumenta muito a pressão e aí vai complicando, né? Então dá preferência às coisas naturais. O alho, por exemplo,
Em vez de pegar o alho e bater no liquidificador, como a maioria das pessoas fazem para fazer aquele tempero do sal com alho, em vez de você fazer isso, você pode pegar o alho e socar. Na hora de fazer a comida, você soca o alho com o sal. Porque quando você soca o alho, ele libera uma substância que protege o coração. Então, quem tem problema de pressão alta, ou quem tem problema de diabetes, ou problema de colesterol alto, essa substância que vai ser liberada vai proteger o coração. Ao passo que se você picar o alho, ou então se você bater no liquidificador, você não tem o mesmo benefício. Então isso é uma dica muito interessante, hein? Marina, tem gente que fala assim, mas nessa época, no frio, realmente eu fico com preguiça, fico cansada, fico indisposta, mas é possível, mesmo a gente estar nessa época no frio, a gente ter uma alimentação saudável, balanceada, sem engordar? E qual que é o segredo para as pessoas realmente manter a forma nessa época aí, sem extrapolar, sem passar dos limites? Não, tem jeito. Qual que é o problema dessa época? Normalmente a pessoa faz muito caldo, ou então sopa, por exemplo. Aí a pessoa coloca na sopa, aí ela coloca o macarrão, aí ela coloca a batata, aí coloca a cenoura. Então, quer dizer, tudo fonte, o macarrão e a batata, tudo fonte de carboidrato. Aí coloca o inhame, coloca batata baroa. Então, tudo, aí acha que por ser sopa, não vai engordar. Sopa vai engordar e engorda muito. Então, o que a pessoa pode fazer? Vai colocar a sopa, olha pela cor. Então, por exemplo, os alimentos que forem amarelos, você coloca só um, porque normalmente ele é fonte de carboidrato. E o carboidrato em excesso que engorda. Então, por exemplo, se você colocar o inhame, você não coloca batata. Se você colocar o macarrão, você não coloca o inhame. Você escolhe um daquela cor amarela para colocar. E o resto você coloca colorido. Aí você pode colocar muito verde. O chuchu, por exemplo, ele quase não tem caloria. Você pode colocar o laranja, você pode colocar uma abóbora, você pode colocar abobrinha, pode colocar... Aí, tudo colorido. Aí, só prestar atenção nos alimentos mais claros, que é o amarelo e o branco, por ser fonte de carboidrato, então você diminui. Então, você pode fazer essa sopa e colocar prestar muita atenção na hora de temperar a sopa, evitar temperos industrializados, porque ele aumenta muito a pressão. Aí, você pode fazer essa sopa. Uma outra opção também é utilizar chá. Então, essa época, por exemplo, o chá ele vai aquecer um pouco, vai melhorar a temperatura do corpo. Mas você não utilizar açúcar. Você utilizar chás de ervas naturais, tá? Sem utilizar açúcar, utilizar o adoçante. Porque ele não tem caloria quase nenhuma. E vai ser muito bem para a saúde. Um chá de camomila, chá de erva cidreira. Evitar um pouco assim, a pessoa tem problema para dormir, chá mate, chá preto. Porque ele não é tão bom para a saúde quanto os chás dessas ervas naturais, os verdes. Marina, até você comentando do adoçante, a gente vê algumas pessoas falar, mas tem gente que fala que o adoçante faz bem, tem outras pessoas que falam que não, tem pessoas que falam que às vezes o adoçante ele tem até uma concentração maior do que o açúcar. Isso é um mito ou o adoçante realmente ele é benéfico para as pessoas, ele realmente ajuda? Olha, depende qual que é o objetivo da pessoa. Então, por exemplo, tem os adoçantes que é a base de ciclamato de sódio, que são aqueles transparentes, eles não têm caloria. Não tem caloria quase nenhuma. Então, para a pessoa que está querendo fazer uma dieta só para perder peso, ele é o mais indicado. Tem aqueles adoçantes que são os brancos, que é a base de aspartame. Esse adoçante, ele tem caloria. Então, para a pessoa que quer perder peso, não é o mais indicado. Agora, para uma pessoa diabética, que não tem problema em relação ao peso, pode fazer uso dessa base de aspartame. Mas, na verdade, o ciclamato de sódio, que é aquele transparente, se a pessoa utilizar em excesso, pode aumentar muito a pressão. Então, pessoas hipertensas, pessoa que tem problema de pressão alta, se a pressão não estiver tão controlada, ela utilizar esse adoçante. Porque a pessoa às vezes acha assim, adoçante eu posso tomar à vontade. Pode exagerar. No máximo, 9 gotinhas em um copo, para você adoçar um copo duplo de suco. Então, no máximo, até 9 gotas. Aí tem gente que vai lá e esguicha. Então, assim, aumenta a pressão. Isso acontece muito na população mais idosa, porque gosta de sentir mais o gostinho doce mesmo. Então, esguicha o adoçante. Isso aí pode aumentar a pressão. Agora, tem um adoçante, que é o stevia, que ele é natural. Aí, ele sim, igual, por exemplo, o aspartame, que é o branco, ele é muito gostoso, mas também existem muitos estudos sem nenhuma comprovação científica certa, assim, mas que pode dar problema de câncer e tal. Então, esse stevia, hoje em dia, ele é considerado o melhor para a saúde. Ele é considerado. Lembrando que até o adoçante tem a quantidade certa para ser utilizado. Então, se for em pó, é um sachê. E se for em gotinha, se for líquido, até no máximo 9 gotas para um copo duplo de suco.
Então, outra dica aí importante em relação ao adoçante, viu, gente? Fique esperta aí com a quantidade, né? Porque tem gente que acha que realmente jogar um monte de adoçante, eu tô fazendo dieta, eu posso colocar o tanto que eu quiser. Não, não é assim, que não tem problema. Não é assim, não. Marina, voltando a falar dessa época aí do frio, que é um vilão aí para as pessoas, né? Que é um tempo bom pra gente dormir, ficar quietinho, mas que realmente traz alguns problemas. Como que fica a questão das bebidas alcoólicas? Que a gente também vê que as pessoas tendem a diminuir a questão da cerveja, né? Quem gosta da cervejinha e troca pelo vinho, já que é uma bebida quente. Mas isso também pode trazer algum problema? Assim, porque eles falam que o vinho tem um benefício para a saúde, mas em excesso também no caso do frio. O vinho, ele é muito bom para a saúde. Ele é excelente, e não tem nem como a gente questionar. Só qual que é o problema? A quantidade. Que é aí que é o problema de toda a população. Se a pessoa, a gente até assim, recomenda para a pessoa tomar um cálice de vinho. Então, no máximo 200 ml de vinho na hora do almoço. Isso pode ser feito até diariamente, né? O que ele vai fazer? Esse vinho tem uma substância que é muito boa para o coração, então ele aumenta o calibre da veia. Então a pessoa que tem problema de pressão alta, por exemplo, problema de colesterol, que a veia dela fica mais rígida, então fica mais difícil do sangue ficar passando. Então se ele faz o uso desse vinho diariamente, a veia vai aumentar o calibre, então o sangue vai fluir muito melhor, problema de colesterol também. Então isso é o efeito benéfico do vinho. E aí, se a pessoa tomar mais que um cálice, aí vai ao contrário. Então, ele é vasodilatador, ele aumenta o volume da veia, aumenta o tamanho do calibre. Se tomar mais que um, ele vira vasoconstritor, ou seja, ele vai diminuir o tamanho da sua veia. Então, a tendência da pressão aumentar mais, o sangue vai ficar com mais dificuldade para passar, vai dificultar para quem tem problema de colesterol alto. Então, assim, e outra, o vinho bom é o vinho tinto. Porque a substância que é muito boa para a saúde, a concentração dela no vinho tinto é muito maior do que no vinho branco. A proporção, assim, no vinho branco é de 200 até 500, né? Essa proporção dessa substância. No vinho tinto é de 1.000 a 4.000, entendeu? E qual que é o vinho bom? Na verdade, tem vinhos nacionais muito bons. Tem que ter um vinho com a qualidade boa. Por quê? Isso aí, qual que é a diferença entre esses vinhos com a qualidade inferior à qualidade e a melhor qualidade? É o tempo o tempo de processamento dele, que eles falam que o vinho bom é aquele vinho mais velho, né? Uhum. É o tempo que o suco entra em contato com a fruta, com a casca ali, da uva, com a semente da uva. Quanto mais tempo fica em contato com o suco, mais essa substância vai ser liberada. Mas isso daí, para quem não bebe, para quem não gosta de bebida alcoólica, ou para quem gosta de tomar mais do que um cálice, o recomendado pode ser também ele ingerir o suco de uva mesmo, o suco de uva concentrado. Você pega o suco de uva concentrado e se você ingerir uma média de 500 a 600 ml por semana, você já atinge a quantidade que o seu organismo precisa. Então, outra dica aí muito interessante da doutora Marina. Marina, a gente já está chegando ao nosso bate-papo aqui no final, estava muito bom. Eu só queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica assim que seja importante mesmo de um hábito bacana para a gente ter nessa época, né, do frio, para a gente realmente ter uma alimentação saudável, não engordar, não ter nenhum problema com a balança, né, não ficar correndo da balança depois colocando a culpa nela. Então, assim, só uma dica mesmo para finalizar com essa questão aí do inverno que a gente vive aí, que é esse terror aí com a balança. Olha, para começar, a gente tem que priorizar a atividade física, né, colocar isso como prioridade na rotina. Então, até mesmo para você aumentar seu metabolismo, né, para você não ficar com aquele corpo tão preguiçoso, aquele corpo tão cansado. Então, a pessoa que quer perder peso, por exemplo, se ela fizer atividade física na parte da manhã, o efeito é mais benéfico do que se ela fizer à noite, né? Então, todo dia, se você fizer, então, no mínimo 3 vezes por semana, uma atividade física pela manhã é muito benéfico. Os horários certos para realizar as refeições e tomar cuidado com a quantidade. Por exemplo, essa época do frio, a pessoa às vezes, eu vou assistir muito filme, então vai assistir filme com a bacia de pipoca. Aí é o problema, porque vem a pipoca que ela engorda muito, tem gente que derrete a manteiga ainda em cima da pipoca, já ajuda a engordar mais ainda, e a quantidade de sal. Então isso aí é ruim para o diabético, para o hipertenso e para quem tem problema de colesterol. Então, todas as refeições que forem feitas, você sentar e você prestar atenção no que você está comendo, na qualidade do que você está comendo. Na hora do almoço, sempre antes de colocar o arroz com feijão no prato, colocar um prato de salada crua,
porque ela é fibra, ela diminui a absorção de glicose, ela diminui a absorção de colesterol, melhora o funcionamento intestinal. Isso aí eu acho assim que é um ponto assim primordial para quem está fazendo dieta. E usar e abusar dos alimentos integrais, porque a quantidade de fibra maior é muito melhor para a pele. Essa época, né? A gente preocupa muito com o tratamento de pele, é uma época boa para cuidar da pele, que são alimentos fontes de vitamina E. Então, os alimentos integrais são sempre muito bem-vindos e dão maior sensação de saciedade. Ah, então fica aí, gente, as dicas aí da doutora Marina para você que está nos assistindo aí, para você acompanhar, né? Não tem nenhum problema com essa época aí. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora, adorei o bate-papo, gostei bastante. Espero que você venha participar mais vezes com a gente, trazendo outras dicas aí, né? Pra gente ter uma saúde melhor, né? Uma educação alimentar, sem ter nenhum problema aí. Então, muito obrigada pela sua participação. Então, vocês conferiram a doutora Marina Rezende trazendo pra gente algumas dicas aí, né? Pra você ficar esperto nessa época, não ficar gordinha, não reclamar depois, né? Colocar a culpa na balança. Então, você acompanhou aí algumas dicas, né? Pra gente ver, né, gente, que a gente tem que se preocupar com a saúde, com a nossa alimentação, comer coisas de qualidade, sem excesso, sem exagero, pra você ficar aí esperto mesmo. Então, vocês conferiram o nosso bate-papo, a gente está chegando ao final do nosso programa. Se você quiser participar do nosso quadro, você pode ligar no 3340-0008 e para você mandar os seus vídeos no nosso site www.superinews.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo programa.